Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Intensive Delphi, edição 2018. É um grande prazer estar mais uma vez com vocês. Hoje falando sobre documente sua API REST em Delphi com Swagger, utilizando o SwagDoc. Bom, falar um pouquinho sobre mim. Eu sou o Marcelo Jalotto, para quem não me conhece, eu tenho mais de 18 anos de experiência na área de desenvolvimento de software, pós-graduado em engenharia de software, certificação Delphi Developer e Scrum Master, especialista na linguagem Delphi, já tenho bastante experiência nessa linguagem. Não desenvolvo só em Delphi, mas aqui eu quis focar um resumo somente para a parte de Delphi. É arquiteto e desenvolvedor de software sênior, também já fui professor Delphi de orientação a objetos, lógica de programação e na linguagem Delphi. Sou palestrante e escritor de alguns artigos técnicos. Para maiores informações, você pode estar acessando meu LinkedIn. Eu ficaria muito honrado de vocês estarem fazendo parte da minha rede. Bom, o que motivou a criação do SwagDoc? Bom, a gente trabalha na Savent, projeto The Guard, e a gente tem uma demanda muito grande de integrações. É um sistema de vídeo monitoramento e a gente necessita de uma API com uma documentação muito boa para que a gente possa estar fazendo integrações com outras aplicações. E como que a gente ia fazer isso, né? Não existia nada já nativo na linguagem. Então a gente fez uma pesquisa de mercado e a ferramenta mais popular que a gente achou foi o Swagger, né? Mais popular ferramenta para gerar documentação de uma API REST. Então, em cima dessa ferramenta, o time então da Savent teve uma ideia de solução para ser desenvolvida e ela foi apresentada de forma open source. O time topou o desafio, então nasceu o Swag Docker, primeira biblioteca open source para gerar documentação de uma API REST em Delphi. Tá? Como vocês podem ver, a gente vai estar acessando aqui o link. Esse aqui é o link oficial do Swagger. Aqui estão todas as ferramentas integradas com Swagger. E Delphi não tinha nada. E agora tem aqui o Swag Docker. Então, primeira ferramenta open source a estar integrando com o Swagger. Bom, é isso. Aqui está o link do projeto, tá? E eu espero receber contribuições. Mais para frente a gente vai abordar aqui. Aqui está o link, vocês podem estar fazendo download, tem alguns exemplos. Tudo bem explicado aqui. Por que documentar uma API REST? Um primeiro motivo, cria um contrato de uso bem definido e detalhado. Isso é super importante, você ter uma especificação formal, porque quando você está fornecendo uma API, quem está consumindo tem que estar seguindo algumas regras definidas, né? Então não tem outro jeito. Então isso é muito bom ter essa parte. Facilita a comunicação. Então não tem assim, disse, não disse. é, o que você especificou, o que está na documentação é o que vale. Facilita o trabalho em paralelo. Bom, com uma documentação em mãos, uma equipe pode estar fazendo o back-end e a outra pode estar fazendo o front, tá? Então a documentação ela facilita muito esse trabalho, tá ali tudo explicado. Então é algo muito bom. Hoje a gente tem a iniciativa da
API First, e isso viabiliza bastante esse trabalho. Ganha produtividade de desempenho. Tudo que está documentado, está tudo bem definido, facilita demais o desempenho na hora de você estar querendo ganhar uma produtividade. Então, sem dúvida, algo bastante positivo você já ter toda a sua API especificada e estar fornecendo isso para alguém estar consumindo. Facilita a equipe de teste garantir qualidade. Bom, com esse trabalho, a equipe de qualidade ela pode estar verificando o que se espera da API e validando conforme foi documentado e especificado. Gera um manual de consulta rápido. Ninguém consegue lembrar de tudo a todo tempo, né? Então, a documentação é bem-vinda nessa hora e isso ajuda muito. Ganha bastante tempo por você já ter uma espécie de lição aprendida, né? Um manual que você pode estar consultando a qualquer momento de forma online. E promove o sucesso de uma API. Bom, é isso, pessoal. Esses são os principais motivos que eu vejo, na minha opinião, em que você está garantindo, está investindo numa documentação de uma API REST. Essa aqui é a nossa agenda, a introdução a gente já terminou de falar. Vou falar um pouquinho sobre a API REST, de forma bem sucinta, um pouco sobre Swagger, falar bastante sobre SwagDoc, demonstrar alguns exemplos, o que vem a ser a especificação OpenAPI e JSON Schema, e como que eu faço o deploy dos arquivos gerados para o Swagger UI. Vou comentar um pouquinho do código-fonte e, se der tempo, a gente fala mais algumas coisas extras. Bom, falar um pouquinho sobre API REST. Aqui eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui para explicar exatamente o que é uma API REST, mas eu preciso dar um embasamento do porquê documentar, né? Então, essa explicação vem a calhar bem nesse momento, lembrando que é uma explicação bem sucinta. Bom, a API, Application Program Interface, é um conjunto de funcionalidades fornecido por uma aplicação servidora para disponibilizar uma integração a outra aplicação que necessite consumir seu serviço. Bom, resumindo, o que é API? É um conjunto de funcionalidades, né, que você tem uma aplicação servidora, na qual vai estar fornecendo alguns serviços para uma aplicação cliente, uma aplicação que vai consumir esses serviços. Como que funciona esse tráfego? Ele vai funcionar via HTTP, tá? HTTP, ele tem modelos de arquitetura bem definido, e o melhor deles, na minha opinião, é o REST, tá? O REST não é uma tecnologia, tá? Não é uma ferramenta, não é uma linguagem, é um modelo de arquitetura, tá? Roy Fielding foi quem definiu, o mesmo criador do HTTP. Então, ele define alguns passos que você tem que seguir, mas não necessariamente você segue. Bom que se seguisse. Se você os segue todos, a sua API é considerada RESTful. Então, REST é um estilo de arquitetura que define um conjunto de restrições e propriedades baseado em HTTP. Bom, aqui no exemplo eu tenho uma aplicação servidora e tenho uma aplicação cliente, tá? A aplicação servidora vai ser a nossa API REST, que vai fornecer serviço. No nosso exemplo, a nossa API é uma API de employee, funcionários. Então, aqui os serviços que ela oferece é a consulta de funcionários, criação de funcionários, consulta de um funcionário, alteração de um funcionário e exclusão de um funcionário. Um CRUD padrão. Tá? Muito bem o que
o que define o REST. Ele foi feito para definir alguns verbos. Cada verbo é uma operação, né? Operação de consulta, de inclusão, de atualização, alteração, né? E de exclusão. Muito bem. Do outro lado, nós temos a aplicação cliente que vai estar enviando um comando, vamos dizer assim, de forma mais simples, para a aplicação servidora. A aplicação servidora vai devolver uma resposta. Esse fluxo todo precisa estar documentado, porque, veja, não é tão simples você ter todos esses passos sem ter uma documentação formal, né? Não tem como o cliente pegar e mandar qualquer comando e a aplicação servidora devolver qualquer coisa. Então, por isso exige um contrato, né, da API. Nesse exemplo simples aqui, a aplicação cliente, ela está verificando o usuário 10. Então, ela faz um GET, sinalizando que é uma consulta. Ela define um recurso, que é de empregados, né? Na nossa API ela só tem um recurso, que é de empregados, mas uma API pode ser um conjunto de recursos, e cada recurso define um conjunto de funcionalidades. Esse recurso aqui, ele está definindo essas funcionalidades ao nosso lado esquerdo. E eu estou querendo consultar o funcionário 10. Então, o comando ficou assim, ó, get o recurso que é employee e um ID, que é o código 10. Não necessariamente tem que ser dessa forma aqui. Isso foi o que foi definido na nossa API, tá? Mas geralmente é seguido um padrão bem próximo. Então a gente enviou esse comando para a API entendeu que está precisando fazer uma consulta no recurso de employee e ela está utilizando, está necessitando buscar o funcionário 10. A API, nesse momento, ela devolve uma resposta com um status code, que é algo de HTTP. Esse 200 significa sucesso. Toda, toda a faixa 200, de código 200 seria sucesso. A faixa 400 seria erro por parte de requisição. E a faixa 500 é algum erro que acontece na parte servidora, mas isso não vem muito ao caso, é só para estar contextualizando. Então, até esses códigos aqui precisam estar bem documentados, né? E a gente tem a possibilidade de estar documentando o que significa cada código. O REST, ele define que o código 200 é sucesso, mas a pessoa ela pode usar esse código para outra coisa, né? Pode usar erroneamente o código que já foi definido. Então, não tem como prever o que vai ser o código 200. Se seguir padrão o estilo de arquitetura REST, então 200 serve para sucesso. E também pode ser um conteúdo na forma de recurso, né? Esse recurso ele pode ser representado por um JSON, por um XML, por uma que chama YAML, né? Por um texto, por uma imagem, né? No nosso exemplo aqui, ele está devolvendo o recurso em forma de JSON. Então, quando ele pedir o usuário 10, ele vai retornar um JSON com o funcionário 10 e com os atributos do funcionário 10, né? Aqui não tá os valores adequados, né? É só uma demonstração, mas viria aqui ID 10, name Marcelo Jaloto, fone 1234, né? Salário, data,
coisas definidas pela API, né? Atributos definidos pela API no recurso employee. Bom, tudo essa parte aqui, como é que vai ser representado o recurso, se esse ID vai ser inteiro, se esse name vai ser uma string, é, qual que vai ser a descrição do name, né? Poderia ser name employee ou só name. Como que eu vou documentar tudo isso aqui? O Swagger, ele nos possibilita isso, né? Então, todo esse entendimento aqui é para a gente saber o que que a gente precisa estar documentando. Então, é, como que ficou a definição de cada recurso, né? Também chamado de URI, a- como que ficou, quais são os status code, quais são os códigos de resposta, qual é o tipo do conteúdo devolvido, se é um JSON, se é um XML, o que vem no JSON, quais os tipos dos atributos, né? Tudo isso precisa estar documentando. Então, é, essa explicação bem sucinta, eu espero que possa fazer vocês entenderem o que precisa ser documentado. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o Swagger. O Swagger, ele já passou por umas mudanças de nome. Antes era só Swagger, agora foi dividido para Open API, então isso aí causa uma confusão. Então, a palavra Swagger hoje ficou como um conjunto de ferramentas. Então, tudo que compõe o Swagger, que é a interface gráfica, o seu editor, todas as outras ferramentas que ele traz, faz parte do Swagger. Então, o Swagger é um conjunto de ferramentas hoje, a definição de hoje, tá? A gente vai estar abordando aqui apenas o Swagger UI, né, User Interface, que seria a interface gráfica do Swagger, que a gente pode estar visualizando aqui na imagem, a gente vai estar visualizando na prática também. Ah, vamos comentar um pouquinho sobre o editor, né, que ele te traz alguns benefícios na hora de estar desenvolvendo a documentação, tá? Então a gente vai estar abordando também essa ferramenta do Swagger também. Então vamos ver aqui na prática. Aqui tem um exemplo clássico, que é o Pet Store. Bom, isso aqui é a documentação que o Swagger vai estar disponibilizando para vocês. Essa é uma interface gráfica, é um modelo. Isso aqui pode ser completamente editado, tá? Esse é o modelo padrão. Esse é um exemplo bem clássico na internet, né? O Pet Store. Então aqui é colocado algumas informações da sua API, parte de contratos, como que fica esse contrato, se você usa autorização para se autenticar, por exemplo, JWT ou outras Basic. Uma que me fugiu o nome, bem famosa, mas daqui a pouco eu lembro. Mas, enfim, todas as autorizações que você precisar é possível também. Porque o Swag, além de ser uma documentação, ele é interativo também. Então, você consegue, pela própria documentação, estar fazendo um post. Então, por exemplo, aqui eu abri como que funciona esse comando, né? Post store barra order. Então aqui você já tem uma documentação do que ele, para que ele serve, o que vem no corpo, no response, quais são os parâmetros necessários, quais os tipos de conteúdo que você precisa estar informando que é exigido no corpo. No caso aqui seria application JSON. Aqui o status code que ele documentou, né, quando retornar um 200, o que significa o 200, o que significa um status code 400,
tá? Nesse botão Tryout, você consegue estar interagindo diretamente com a API, é uma interface gráfica de teste. Então, isso aqui para a equipe de qualidade é muito bom e até para o desenvolvedor que está trabalhando nessa parte. Então, aqui você consegue estar informando valores, e você consegue executar já realizando um post. E ele já te dá a resposta aqui. Se foi bem sucedido, ele já te retorna 200, ou se foi mal sucedido, ele te retorna um status code do tipo 400. E aqui ele já te devolve o valor que ele solicitou, o valor de resposta. No caso, o recurso, a representação do recurso aqui vem em formato XML. Ele permite você, nessa API aqui, ela te dá a opção de te devolver ou em XML ou em JSON, tá? Então, isso é bem interessante, que você pode ver como que fica em XML, como que fica em JSON. Ó, aqui, então, estou executando em JSON. É bem interessante, é uma documentação bem completa, interativa. Você também tem a parte de modelos. Esses modelos aqui, eles vão ser representados em JSON Schema, que a gente vai abordar mais para frente. Ah, Você tem aqui o modelo, ó. Você consegue, no próprio comando, tá vendo o modelo e você tem aqui o resumo aqui desse modelo, tá? Então é bem interessante, uma documentação bem completa. A gente tem aqui, para mostrar também, outra, outra documentação. Essa é a documentação da API do TheGuard, da Savent. É um sistema de vídeo monitoramento. A API é muito grande, veja. É gigante a API, tem bastante coisa. Então, decorar como é que funciona toda essa API sem uma documentação, cara, tem que ser fera, mas a documentação ajuda bastante. Então, aqui você consegue fazer a autenticação. Aqui a gente está utilizando a autenticação JWT. Aparece essa tela e você precisa estar passando aqui um, um token. E nessa API foi definido que você faz um login para conseguir esse token, né? Aqui é um teste. Então aqui eu vou colocar aqui a usuário e senha padrão, tá? Vou executar. Aqui já me trouxe o resultado 200 e aqui ele me trouxe um JSON com o token, tá? Eu vou copiar isso aqui. Isso tudo você ia estar fazendo dentro do seu back-end, né? Aqui é só uma parte de teste, tá? Então isso te facilita tá testando. Então, o modelo JWT, ele tem aqui a gente documentou como que faz esse token, né? Passado aqui uma palavra chamada beta e mais o token, tá? Então, foi digitado aqui conforme foi definido. Então, aqui você está logado, então a partir de agora, qualquer recurso fica disponível. Então, aqui você já consegue estar, aqui a busca é case sensitive, então aqui você já consegue estar fazendo filtros também, é bem interessante. Aqui eu vou trazer a lista de todos os servidores, no caso a gente só tem um de exemplo. Então trouxe aqui o meu servidor, se tivesse mais ele ia me trazer um array de servidores, conforme foi definido na API. Então é algo bem interessante porque é interativo. Então imagina você agregar esse valor ao seu produto, essa documentação bem completa, bem interativa. E o Swag Docker, então, ele foi criado para fazer essa integração com o Swagger. Para você gerar um arquivo
em que o Swagger entenda, ele necessita de um JSON ou um YAML. A gente optou, a equipe optou por estar desenvolvendo em JSON, porque é, é algo que já está mais concretizado no mercado, tem bastante coisa código nativo em JSON, já de YAML já fica dependendo de mais uma biblioteca para fazer YAML. Então, o JSON calhou muito bem, apesar do YAML ser bem mais rápido do que, o JSON. Então, quem sabe para o futuro a gente pode estar adotando também, além do JSON, o YAML. Mas no momento, a biblioteca SwagDoc apenas tem JSON. Então, o objetivo do SwagDoc, a responsabilidade do SwagDoc é estar gerando esse JSON. Esse JSON aqui é o que vai dar vida ao Swagger, né? É como se fosse uma espécie de banco de dados em que é alimentado na API, na user interface do Swag, né? Que é a chamada de Swagger UI. Então, na definição aqui eu coloquei é uma biblioteca Delphi que tem como única responsabilidade gerar o arquivo Swagger JSON, né? Esse arquivo é o arquivo que eu comentei agora, que é usado pela Swagger UI, conforme a especificação OpenAPI 2.0. Então, hoje, para você gerar essa documentação aqui, ela chama OpenAPI. Antes era chamada de Swagger, então foi mudado há alguns anos atrás e hoje é chamado de OpenAPI. Hoje já existe a 3.0, mas a gente optou pela 2.0 por questões de mercado. Já existem bastante APIs, documentações rodando em 2.0, então é algo que está bem consolidado no mercado e possui uma comunidade maior. A gente, no futuro, vai estar migrando também para suportando 3.0, além do 2.0. E JSON Schema, que a gente vai explicar mais para frente, para produzir como principal finalidade uma documentação de uma API REST, que pode ser carregada na Swagger UI. Vou estar demonstrando agora um exemplo. Tá? Esse aqui é um exemplo que você pode estar baixando lá no GitHub. Eu vou estar passando o link depois no GitHub SwagDoc, tá? Ele fica na minha conta, Marcelo Jalotto, e lá tem uma pasta demos onde tem alguns exemplos, tá? Ainda tem pouco porque é uma biblioteca nova, então está sendo criado. Eu já recebi algumas colaborações e recentemente criei um exemplo que chama Example API, tá? Esse é um exemplo simples, vou estar executando aqui. Quando eu clico aqui em Generate, o que ele faz? Ele gera o JSON que é requerido lá pela Swagger UI. Então, esse JSON aqui, a gente pode já testar ele no editor do Swagger, que é uma das ferramentas que compõe o Swagger. Então, aqui eu tenho o link, tá? Acessando esse link aqui, editor.swag.io. Do lado esquerdo, ele sempre trabalha em YAML, né? Veja que é um pouco diferente, mas ele permite colar um JSON e ele já converte para YAML. Então aqui eu vou simplesmente dar um Ctrl V. Ele vai perguntar: você quer converter de JSON para YAML? Ok. Então aqui ele já converteu.
e já apresentou aqui. Se tivesse algum erro, ele também já validaria, né, o editor. Então ele iria apontar quais os erros que tem, né? Por exemplo, aqui eu vou colocar uma coisa errada. Ó, ele já apontou um erro. Vamos supor que lá na nossa API a gente escreveu alguma coisa errada, ou fez alguma coisa errada, ou a própria biblioteca tem algum bug, ele vai gerar o JSON errado, né? Então aqui ele já vai apontar o erro, né? Então ele é bem interativo nessa parte. Ele vai te dar uma orientação aqui do erro, e aí você pode estar corrigindo aqui na parte da esquerda e já vendo o resultado sendo aplicado à direita. Então é bem interessante. O Swag Editor ele te auxilia bastante nessa no desenvolvimento dessa documentação, na criação dessa documentação. Aqui eu tentei criar uma API seguindo alguns conceitos assim para facilitar o entendimento para qualquer pessoa leigo na biblioteca poder se virar com grande facilidade. Então aqui, vamos ver, eu fiz esse exemplo em FireMonkey, mas a biblioteca também é suportada na VCL, tá? Então vamos investigar aqui. Eu deixei bem separado as units, né, para dar exemplo, né, de como você está utilizando. Não poderia fazer tudo aqui no form? Poderia, mas eu achei mais interessante estar fazendo tudo separadinho, até para favorecer o clean code, né, e dar um exemplo de uma boa codificação. Bom, então aqui ele criou essa classe aqui. Essa classe também faz parte do nosso exemplo, não faz parte da documentação. Então, tudo que faz parte do exemplo, eu coloquei o prefixo aqui example, né? Então, tudo que tem esse prefixo example, ele é do exemplo, né? O swag doc, ele tem o prefixo swagger. Veja, a gente vai comentar mais à frente. Bom, então vamos ver o que ele faz aqui. Ele simplesmente cria o objeto. Aqui ele passa um caminho de onde vai ser gerado aquele, no exemplo aqui, além dele estar gerando aqui, ele também gera um arquivo no HD, né? Num local físico que você definir. Bom, então aqui é bem simples, não tem muito segredo. Esse comando aqui, generate, que é o que faz tudo acontecer, né? Aqui é onde inicia. Então aqui é um bom lugar para você começar a estar investigando como que funciona o exemplo. Então vou fazer aqui um Ctrl clique, tá? E aqui eu fiz uma espécie de template method para que ficasse mais organizado o código. Então eu coloquei essa parte document, prefixo document, para facilitar também quem for pegar o exemplo, para estar verificando o que precisa estar informando, né, de parâmetros para estar gerando a documentação. Então, vamos aqui analisar esse primeiro aqui, marcar um bookmark aqui. Então, essa parte, ele vai documentar a parte informativa da API, né? Toda essa parte aqui que foi informada, o que ela representa? Ela representa esse trechinho aqui, ó, tá? Se eu só informasse isso, iria aparecer só isso aqui na nossa documentação da nossa API, né? Claro, tem que informar toda essa outra parte, mas aqui a gente começa por aqui. Então, essa parte, vamos ver como é que fica essa parte no JSON. Ó. Então, aquilo ali que a gente informou é esse pedacinho aqui. E esse pedacinho aqui na User Interface é isso aqui, tá? Nessa parte aqui na direita. Ok.
Então, toda essa especificação, ela segue a OpenAPI. Então, é um pré-requisito antes de estar começando o Swag, tá lendo um pouco a respeito da OpenAPI, tá? Eu tenho alguns links que eu vou estar passando mais à frente sobre a OpenAPI. E a versão que a gente está utilizando, mais uma vez, é a 2.0. Ok, já em API Settings, ele já documenta o que é consumir, quais são os consumers e quais são os producers, né? Então, lá naquele exemplo aqui vamos achar, isso, do Pet Store, ele permite você estar consumindo ou XML ou JSON, né? Hoje em dia não faz muita vantagem estar disponibilizando XML. Quem cria uma nova aplicação geralmente já coloca em JSON. Mas isso aí é muito relativo, depende da necessidade. Bom, mas só para dizer que suporta mais de um tipo de consumo. O que você veja aqui que toda a biblioteca tem uma documentação que você consegue estar utilizando um recurso do Delphi, que ele já permite você estar vendo o que significa cada atributo, cada método, né? Então é bem legal quando eu vou talvez abordar isso mais para frente, mas é bem legal você estar conhecendo já, ó. Então, essa documentação eu tirei da OpenAPI 2.0, então tudo que está escrito aqui foi copiado da OpenAPI, tá? Então, tudo que já permite, então facilita bem. Uma coisa interessante estar explicando aqui é que essa API, eu não quis estar vinculando ela a nenhuma tecnologia, por exemplo, o DataSnap, né? O DataSnap hoje é pago, não é suportado na versão 10.2 Community Edition, né? Então, eu fiz esse exemplo livre de uma tecnologia REST, né? Então, uma tecnologia que implementa o REST, né? Então, a, aqui ele simplesmente gera esse exemplo, esse JSON, para você ver que o grande objetivo aqui é você ver como é utilizado o SwagDoc, não como é utilizado uma tecnologia que implementa REST, como o DataSnap, né? Quem sabe mais para frente outros autores ou eu posso estar abordando SwagDoc com DataSnap ou SwagDoc com, com outra com outra tecnologia que implemente o modelo REST, ok? Bom, então aqui a parte de, de código é bem simples, tá? A gente tem aqui a parte, eu também quis separar aqui essa classe, ela praticamente não, ela não serve para nada, mas é como tivesse representando uma classe física do employee, né, na qual eu estaria consumindo. Então, também separei aqui a parte de endereço, tá? Também não serve para nada nesse exemplo, é só para fazer uma representação informal. E a gente tem aqui a API do employee. Todo aquele, todo aquele código que a gente viu aqui é só a parte básica, né? da, do, da documentação básica, né? Toda essa parte aqui. Agora a gente pode ter vários recursos, por exemplo, o patch é um recurso, o store é um recurso, o use é outro recurso. O nosso exemplo, ele só tem um recurso, né? Então,
Se eu tivesse outros recursos aqui, eu iria chamar example.api.client.server, qualquer outro nome de recurso. Nesse exemplo aqui, né, eu quis usar employee para facilitar o entendimento. Muito bem. Então aqui a gente tem toda a documentação. Então veja aqui, é bem simples, está documentando. Você tem aqui, coloquei também esse region aqui para dizer que não está implementado, apenas para dizer que você vai documentar em cima dos métodos que fazem cada rota, né, cada serviço, cada URI. A documentação aqui, ela está subdividida em alguns pontos. Então aqui você está definindo as rotas, né? Alguns chamam de URI, que é o nome correto. E a rota é o que define o recurso, né? Para um recurso, você pode ter outras rotas, né? Como você tem um CRUD, então você pode ter um cadastro, uma inclusão, uma exclusão, uma alteração. Isso tudo vai ser separado pelos verbos get, put, né? Post. Muito bem. Então aqui está sendo documentado o modelo, tá? Essa parte aqui, vamos ver aqui no nosso exemplo, ela vai gerar isso aqui. Então toda aquela documentação que a gente está vendo ali, ela vai estar gerando isso aqui, ó. Vai ser gerada por isso aqui. Então, quando é um campo string, a gente passa string. Se fosse um campo inteiro, a gente passaria inteiro. E a biblioteca SwagDoc, ela vai saber identificar, então, se é uma string, né, se é um número, né. Infelizmente aqui tá bem simples, então tem muito string e número, mas, por exemplo, aqui uma data, como ela é uma string, ela precisa de um formato, né. Qual o tamanho máximo, né, do nome? Eu poderia ter tamanho mínimo também. Se fosse um CPF, eu poderia ter o formato do CPF. Se é requerido ou não. Aqui, a definição de requerido é definida por esse asterisco aqui, ó. Então, é uma biblioteca bem simples de estar utilizando. Você cria essa documentação aqui de forma manual, mas é possível você estar gerando tudo isso aqui. Reparem que são metadados. Então, com a ajuda de custom attributes, você poderia estar definindo aqui um custom attribute por recurso, um custom attribute para colocar as rotas aqui, né? Também em outras linguagens, custom attribute é chamado de annotation, para quem não conhece. Bom, então, com a ajuda disso, para você não ter todo esse trabalho de fazer a criação dos objetos, né, para que serve cada coisa. Então, é possível estar criando custom attribute até de metadados, para você conseguir metadados dos recursos, né? Então, essa classe aqui que não serve para nada, só para exemplificar, ela poderia ter aqui um custom attribute da descrição, dizendo para que serve a descrição, qual o tamanho máximo de caracteres suportados, se ela é requerida, se ela não é requerida. Então, é uma ideia, né? O SwagDoc ele vai estar suportando
essa geração automática nas próximas versões. Mas no momento, isso aqui já ajuda bastante, você ter uma opção de estar gerando manual. E esse também é possível você estar gerando o seu próprio código de geração, eh, de forma que automatize para quem for estar fazendo a documentação em si. Então, eh, no teu código de geração vai ter que ter a criação dos objetos. Então, todo esse exemplo, ele, ele ajuda bastante nessa parte. Então, aqui é bem simples, tá? Basta estar navegando aqui, olhando o que está documentado e aonde se reflete aqui no código, aqui na documentação, perdão. Ó. Então, toda aquela parte de modelo, ela já é aplicada aqui também para quando você precisa estar devolvendo um response com aquele modelo. Então, isso já ajuda bastante. Ah, então, aqui eu separei em como se documenta um get, como se documenta uma lista, né? Como se documenta um post, como se documenta um put, como se documenta um delete. Então, é um exemplo bem rico de informações para facilitar você a estar gerando a sua documentação. Bom, a OpenAPI 2.0, ela originalmente conhecida como Swag Specification, agora chamada de OpenAPI Specification, alguns também utilizam apenas as siglas OAS, tá? É uma documentação para produzir uma documentação, perdão, é uma especificação para produzir uma documentação interativa no modelo OpenAPI, né? De serviço de uma API RESTful. A gente coloca RESTful, mas não necessariamente precisa seguir toda a parte RESTful. Eu sei que muitas empresas não conseguem estar seguindo todo o modelo definido pelo REST, então a OpenAPI suporta RESTful, né? Mas você pode estar documentando o máximo que você conseguiu se aproximar do modelo arquitetural REST. Aqui tem alguns links que você pode estar observando e, e aprendendo sobre a OpenAPI, tá? Então é bem explicado aqui, bem detalhado. Esse link aqui foi o link que eu segui, inclusive os textos copiados no código-fonte também foram daqui, né? Para eu gerar a biblioteca eu fiz em cima desse link aqui, né? E aqui tem um mapeamento interativo para quem gosta desse recurso. Então vai passando o mouse e já vai vendo ali na direita o que significa cada propriedade, cada atributo aqui dessa definição. A JSON Schema também é exigido pela OpenAPI. Ele serve para documentar os metadados de cada atributo, tá? Se é um inteiro, se é uma string, se é um inteiro 64, 64, qual o tamanho máximo, também tem tamanho mínimo, no nosso exemplo não tem aqui, se é requerido, né? Esse asterisco aqui, ele vermelho significa que é requerido, qual o formato da string,
No caso de data, ele é utilizado uma string, mas tem um formato próprio, né? Então, o JSON Schema é para isso, para você documentar todos os metadados de cada campo. Aqui também tem alguns links que vocês podem estar abrindo e adquirindo maiores conhecimentos. Como que eu faço o deploy do Swagger, né? Depois que você gera aquele arquivo, que é o swagger.json, no nosso exemplo, ele... Esse aqui é o da certo. No nosso exemplo aqui, então, ele gerou esse arquivo aqui, né? Swagger.json. Esse arquivo aqui, ele é colocado no deploy, né? Na pasta root do seu servidor web. Então, aqui a gente podia estar utilizando o Apache. A pasta root do Apache fica aqui na htdocs. E aqui eu criei uma pasta chamada API, tá? E nessa pasta, todos esses arquivos aqui, eles são fornecidos pelo Swagger. Lá no meu GitHub, no GitHub do SwagDoc, ele tem esses arquivos lá na pasta deploy, tá? E também tem o link para onde pegar esses arquivos originais na última versão. Então, só o que a gente precisa é estar copiando o arquivo swagger.json e você precisa estar editando o arquivo index.html para informar aonde está o arquivo swagger.json. Vou abrir aqui o arquivo correto. Então aqui, ó, a gente criou lá, a gente só precisa estar editando essa URL aqui, tá? Como a gente criou uma pasta API, então a gente colocou aqui /API o nome do arquivo, né? Eu recomendo estar utilizando swagger.json, que é o nome padrão do arquivo, tá? Então, aqui também é possível estar fazendo algumas configurações, tá? Se você quer usar filtros, se você não quer que tudo venha expandido, né? São configurações do Swagger UI, eu não vou estar abordando aqui. Mas o necessário para estar funcionando o exemplo é estar configurando aqui na URL. Aquela outra API do TheGuard, a pasta root, ela está nessa pasta aqui, sept TheGuard Cent, www-root, e aqui foi criada uma pasta API e outra pasta help, né? Como é que fica isso no browser? Ó, aqui a gente está usando a porta 8081, mas aqui a partir daqui ele está consumindo lá na pasta root, né, do servidor web. Então aqui tem uma pasta API, outra help, e aqui a gente forma index.html. E ele vai estar abrindo aqui o nosso exemplo. Bom, então é bem tranquilo. Tem aqui o passo a passo, caso esqueça. Então, baixe os arquivos swag UI da pasta deploy do GitHub. Então, aqui a gente tem a pasta deploy. Esse aqui é o GitHub do SwagDoc. Todos aqueles arquivos ali que eu mencionei, eles estão aqui, eles podem ser copiados. Também podem ser editados, para quem conhece CSS e JavaScript. Então, todo o código-fonte está aqui. Aqui tem a última versão do meu exemplo, mas não necessariamente esse arquivo ele vai ser substituído pelo seu Swagger.json. Ok? Gere o arquivo swag.json, né? Você vai criar um código para estar gerando o arquivo swag.json, utilizando swagdoc. Copie os arquivos swagger UI
mais o arquivo swag.json para a pasta de deploy do servidor web, né, conforme a gente explicou. Edite o arquivo index.html, procure pelo atributo URL, também conforme a gente explicou. Abra o browser e teste sua documentação. É isso, pessoal, é bem simples. Esse é o código-fonte do SwagDoc, tá? Ele é um código open source, segue as especificações OpenAPI 2.0 e JSON Schema. Ele é todo escrito em inglês para facilitar a colaboração no mundo. Eu já recebi algumas colaborações de contribuidores bem interessante. A documentação da OpenAPI disponibilizada nas classes e atributos. Aqui então, vou estar abrindo aqui. Então aqui, ó, eu coloquei toda a documentação em cada classe, cada atributo, né, daquele link que eu mencionei um pouco atrás. Então aqui isso facilita bastante quando você passa o mouse no exemplo, ó, aqui você já sabe o que significa o info, tá? Você não precisa dar Ctrl clique nem recorrer à documentação lá no browser, né, onde for. É compatível com VCL e FireMonkey. Esse exemplo que eu fiz foi em FireMonkey, mas também daria para ser feito em VCL. Desenvolvido na versão Delphi 10.2. As dependências dele é apenas RTL e eu utilizei alguns recursos de RTTI, JSON, custo atributos, generics. Então, acredito, se não me falha a memória, se você compilar na versão Delphi 2010 para frente, eu acredito que funcione. Se precisa ser feito um teste, porque como eu não tenho a licença das outras versões, então eu não sei se suporta, apenas na teoria. Precisa fazer testes, ok? O que eu posso garantir é que na versão Delphi 10.2 acima funcionará. Para destruir os objetos, ele utiliza o conceito de AL, né? Então, você destruindo o dono, tudo que o dono tiver posse vai ser destruído junto, então isso facilita bastante também no desenvolvimento. E a classe principal é a tswagdoc, então aqui é que tudo inicia. Então aqui, ó, até pela nomenclatura que eu dei, agiliza bastante. E aqui vocês podem reparar que cada, vamos chamar de alias aqui, cada alias que eu dei aqui, ele se reflete na OpenAPI. Ó, então aqui eu tenho info, né, host, base, esquemas, né? Então tudo isso aqui é com base nesse mapeamento. Então aqui operações pertencem ao PF, né? E PF pertence ao doc e por aí vai. Então isso facilita você estar navegando no código de forma mais fácil. Então a partir daqui ele cria todas as outras classes. Então é um requisito você estar estudando a OpenAPI para você estar conhecendo cada atributo. Aqui tem uma cola, né, de que cada um serve para ajudar também nessa parte. E você pode ir navegando pelo código para ver como que ele foi criado, né? Então aqui foi utilizado alguns recursos bem interessantes, né? Até para quem não quiser utilizar a biblioteca, é uma biblioteca bem referência para estar aprendendo algumas coisas que não são tão novas assim, mas que muitos ainda não usam. Então até aqui tem class helper, né? Tem utilização de custom attributes, né? Algumas partes do código faz uso de generics.
É um exemplo bem completo, tá? Então você pode estar aprendendo como utiliza JSON no Delphi, tá? As dependências dele são mínimas possíveis, então isso facilita vocês estarem adotando essa biblioteca no framework de vocês. Ah, pessoal, eu espero que você um dia seja um colaborador SwagDoc, porque hoje a gente já tem alguns contribuidores, mas ainda somos poucos. Daniele Teti, que é líder do Delphi MVC Framework, ele demonstrou bastante interesse nessa tecnologia e eu acredito que ele vai estar integrando o SwagDoc no Delphi MVC Framework. Então, é mais uma funcionalidade aí casada para o Delphi MVC Framework, né? Quem quiser acompanhar o projeto, né, faz um watch lá no GitHub. Se você gostou, ficaria bem contente de receber um star. Quiser estar contribuindo com ideias e sugestões, basta estar criando uma nova tarefa lá para gente no GitHub. Você pode estar enviando um, um código para eu estar avaliando e estar adicionando ao SwagDoc, tá? Será muito bem-vindo, né? Eu vou fazer um pull request, vou fazer uma avaliação e retorno em seguida para estar incorporando o teu código no SwagDoc. E quem quiser, tiver interesse aí, eu estou aceitando doações de incentivo para o projeto, né? Sempre bem-vinda. É até um reconhecimento aí do trabalho. Aqui tem todos os links, referências que vocês podem estar consultando. Aqui está o GitHub do SwagDoc, alguns exemplos. Tem um outro exemplo aqui bem legal. O nosso tempo está curto, não vai dar para mostrar, mas fiquem à vontade. As ferramentas que o Swag tem, que eu acho bem bacana tá utilizando, que é o Swag Hub, né? É uma espécie de GitHub para documentações Swagger, tá? É bem bacana que lá você consegue estar pegando outros exemplos também para ver como que funciona. Esse é o editor, a gente abordou aqui no nossa palestra. Aqui está a página oficial do Swagger, a especificação 2.0, a especificação JSON Schema. Esse segundo link aqui foi a fonte que eu utilizei para estar criando o SwagDoc, tá? Algumas referências e tutoriais aqui, tá? Tem esse PDF bem bacana aqui. Quem quiser estar conhecendo como que ficou a OpenAPI 3.0, no caso o Swagger 3.0 também chamado, né? Tem esse YouTube aqui bem em inglês, mas você consegue tirar uma ideia de como é a OpenAPI. Em teoria, não muda assim muita coisa, né? O 2.0 atende bastante, já está de bom tamanho assim, está utilizando o 2.0. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Aqui tá os meus contatos, e-mail, Facebook, Twitter, LinkedIn, tá? A minha página no GitHub, tá? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Tchau.